Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Sempre uma alegria estarmos juntos na segunda-feira. Sintam-se abraçados, acolhidos e que possamos nesta noite vibrarmos juntos. E para isso, então, vamos fazer a nossa prece. Então vamos fechando os nossos olhos e abrindo ainda mais os nossos corações, a nossa mente, para a oportunidade que se apresenta a cada um de nós nesta noite tão especial. Vamos buscar acelerar nossos pensamentos, as nossas emoções, respirar de uma forma mais tranquila, pausada. E assim, aos poucos, vamos sentindo todo o ambiente que nos envolve. Toda egrégora de amor, preparada pelas equipes espirituais para nos receber com muito carinho. E assim mais calmos, mais serenos, centrados naquilo que nos propomos a fazer a partir desse instante. Vamos buscar nos desligar mentalmente ao nosso anjo guardião, querido amigo, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos. E assim vamos buscando elevar nossos pensamentos, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, aquela que mais nos agrada. E assim, Ele vai se apresentando à nossa frente, de braços abertos, sorrindo, estendendo as mãos para nós e nos dizendo: que bom que você está aqui. Que bom que estaremos juntos nesta noite. E nós, nesse momento, nos dirigimos a Ele mentalmente. Agradecemos Sua presença, agradecemos todo o Seu amor, todo o Seu Evangelho de luz nos deixado. Obrigado, Mestre querido, por estar sempre ao nosso lado. Obrigado, Mestre querido, por nos fortalecer, amparar, muitas vezes nos carregar. Rogamos a Ti, Senhor, que nesta noite continue nos envolvendo na Tua paz, no Teu amor, na Tua luz infinita. E rogamos também a Ti, Mestre, que nos leve a Deus, nosso Pai, o Criador, e ao Pai agradecemos imensamente a oportunidade desta vida, a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, recebendo as Suas bênçãos. E assim, com os corações transbordando de alegria, de gratidão, fazemos silenciosamente a prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado é o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações,
mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Com alegria a gente recebe nosso irmão Navarro. Muito obrigado, Navarro. Fique à vontade, tá, querido irmão? Obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Em uma determinada oportunidade, e nós vamos encontrar a anotação do Evangelho de João, o Senhor Jesus diz para nós: eu tenho vos ensinado estas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo tereis sofrimento. Parece um contrassenso o Senhor Jesus dizer isso. Como é possível viver em paz num mundo em que nós teremos sofrimento? Evidentemente, o Senhor Jesus está nos alertando para aquilo que vai no nosso mundo moral, na forma como a gente enfrentaria as coisas aqui no mundo físico. Pois que se é possível ter paz diante do sofrimento do mundo, significa que o Espírito tem a capacidade de experimentar essa paz a partir dos seus próprios comportamentos e entendimentos, diante da necessidade que nós temos de viver no mundo material que traz dores e sofrimento. Então, quando nós analisamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e principalmente com os olhos da doutrina espírita, que é o seu consolador, nós começamos a compreender do que se trata a nossa condição evolutiva no mundo de expiação e prova tal qual o nosso. Nós gostaríamos então, meus amigos, de passar rapidamente em revista algumas curas efetuadas pelo Senhor Jesus, curas do corpo físico. É bem verdade que ele também efetuou curas no campo da espiritualidade presente junto aos encarnados aqui na Terra. Mas nós gostaríamos de focar na vivência das nossas enfermidades aqui na Terra. E há muito disso no Evangelho do Senhor, e claro, com as instrumentações da doutrina espírita, fica muito fácil nós compreendermos do que se trata. Houve um dia em que um homem cego de nascença gritou pelo Senhor. E o Senhor perguntou para ele: o que é que você deseja? O que num primeiro momento pode parecer que o Senhor Jesus não tinha controle sobre as coisas que aconteciam aqui, porque ele sabia de tudo. Mas ele queria saber do íntimo daquele homem o que é que ele desejava. E ele disse: eu quero enxergar. E o Senhor Jesus o convida a ir até ele, o que num primeiro momento, novamente, pode parecer até falta de caridade, pois que o Senhor estava sempre envolto com muita gente, e fazer um cego chegar até ele daria mais trabalho do que ele ir até o cego. Mas o Senhor nos recomendou a fazermos aquilo que é de nossa necessidade de fazer. Pede, será dado. Bate, será aberto. Busca e encontrareis. O Senhor Jesus está pedindo para a gente ter atitude. Atitude, sobretudo atitude, naquilo que nos compete viver aqui na Terra. O cego vai até ele, ele faz um barrozinho com a saliva e esfrega nos olhos e manda aquele homem se lavar no tanque de Siloé. Mas alguém faz um questionamento ao Senhor Jesus. Senhor, quem foi que pecou para ele nascer cego? Isso está no Evangelho. Ora, essa pessoa já tinha algum conhecimento que a maioria de nós não tínhamos à época e ainda não temos nos dias de hoje. Quem foi que pecou para ele nascer cego? Então, pecado tem a ver com problema físico? Sim. Senão não nasceria cego. Mas aquele homem também conhecia o mecanismo da reencarnação, porque sabia que aquele homem houvera nascido cego. Então ele pecou numa outra existência. Ora, se ele pecou numa outra existência e agora nasce cego por conta do pecado, onde é que fica registrado esse pecado? Aí entra o Consolador prometido, a doutrina espírita, nos explicando que todo o erro que nós cometemos moral, ele resulta numa mancha, numa nódoa energética no perispírito, que é o corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico. É o que dá sustentação e formação ao corpo físico.
Então os nossos erros morais são registrados em nós mesmos. E mais dia, menos dia, o nosso corpo haverá de filtrar essas energias, explicará André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, causando sofrimento. Então aquela pessoa que perguntou isso, perguntou em função de conhecimentos que a maioria não tinha. Mas fica claro para nós que erro moral resulta em problemática física. E de uma vida para outra a gente pode carregar esses erros. Então nós trazemos no perispírito registros que serão necessários expurgarmos através da vivência física aqui na Terra. Mas a vida não se justifica tão somente nisso, porque o próprio Senhor Jesus vai ensinar Pedro, e Pedro vai dizer para nós que o amor cobre uma multidão de pecados. O que significa dizer que a prática da lei de amor, que é o que a doutrina espírita vem trazer para nós mais claramente, tanto que recomenda aos espíritas, no primeiro ensinamento, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Consequentemente, Pedro, ao ser esclarecido, nos orienta para que nós amemos, pois que o amor, palavras do apóstolo, cobre uma multidão de pecados. E hoje a ciência médica já sabe, a ciência biológica já sabe, que as pessoas amorosas, as pessoas que trabalham no bem, que frequentam um trabalho religioso semanalmente, pelo menos 1 hora por semana, adoecem menos. Quando adoecem, precisam de menos medicamento, menos tempo de internação. E vivem mais, em média. O que significa dizer que o amor é um construtor de saúde em nossas vidas, e isso a ciência está ratificando o que o Senhor Jesus ensinou e o que a doutrina vem nos explicando há décadas e décadas. Mas o Senhor Jesus vai dizer que aquele homem não tinha pecado. Ele nasceu cego para que se cumprisse nele as obras que o Senhor veio fazer na terra. Então aquele homem planejou a sua reencarnação cego para participar da seara do Senhor Jesus. O que significa dizer que cada um de nós também pode planejar uma determinada enfermidade para orientar o próprio espírito a uma nova vivência. Então nem sempre aquilo que nós carregamos como enfermidade tem a ver com erros cometidos no passado, mas tem a ver com a necessidade do espírito de se melhorar. Então ele pede uma determinada encarnação. A psicossomática vai nos dizer que toda enfermidade tem uma mensagem, um esclarecimento, uma orientação para aquele que a porta. Então o nosso papel é perguntar para a nossa enfermidade: o que é que eu, como espírito, tenho que aprender com essa enfermidade? No meu caso, pessoal, é a convivência com o diabetes mellitus há 16 anos. E o diabetes está me ensinando a mudar um monte de coisa que, mesmo sendo espírita, eu não mudava antes de surgir a doença. Então a doença passa a ser uma solução para a educação e a convivência do espírito aqui na Terra. É o que fica claro com essa passagem do Evangelho, onde o cego é curado pelo Senhor Jesus. Ele se propôs nascer cego, senão seria injustiça, já que ele não tinha pecado segundo Jesus. Ele não tem pecado para nascer cego. Olha, por que nasceu então? Para que se cumprisse nele as obras que o Senhor Jesus veio fazer na Terra. Então o Evangelho, repetindo, para darmos sequência às nossas reflexões, o Evangelho traz a necessidade de compreendermos que a doença é uma condição dos erros cometidos, mas também é uma condição que o Espírito pede para que ele possa se elevar espiritualmente. Essa mesma questão do pecado vai surgir no tanque de Betesda, quando o Senhor Jesus vai a Jerusalém e ele encontra um paralítico há 38 anos vivendo numa maca, sendo carregado para cima e para baixo. E ele pergunta para aquele homem o que é que ele desejava. Ele não sabia com quem ele estava falando, pois que se soubesse pediria para o Senhor Jesus curá-lo, uma vez que o Senhor curava a gente o tempo todo. E imaginemos do que se trata. Se hoje os nossos postos de saúde, as nossas UBS, os nossos hospitais estão abarrotados de gente com toda a possibilidade que nós temos, imaginemos há 2000 anos atrás, quando não existia médicos, não existia hospitais, não existia remédio. E surge o Cristo aqui, curando qualquer um de qualquer coisa, de qualquer jeito, em qualquer tempo. Tinha gente em volta do Senhor o tempo todo, né? Então ele vai a Jerusalém e ele vai no tanque de Betesda, encontra aquele homem há 38 anos paralítico,
e pergunta: o que é que você deseja? É muito interessante a gente analisar essa pergunta do Senhor Jesus, porque é a mesma pergunta que ele fez para o cego de nascença. Meus amigos, às vezes a gente fala que quer sarar, mas não quer. Por quê? Porque nós tiramos proveitos psicológicos, emocionais. Se eu sarar, as pessoas vão deixar de me ver, as pessoas vão deixar de me dar assistência, as pessoas vão deixar de conviver comigo. Tem muita gente que carrega assim ainda o seu psiquismo. Ninguém pode comentar uma doença porque a gente vai falar: eu sou mais doente que você, eu tomo mais remédio que você, eu já operei mais que você, eu já vou mais em médico que você. Nós valorizamos muito ainda os processos de enfermidade em nós. Mas no tanque de Betesda, o Senhor ouve daquele homem que ele queria ser jogado na água, que era o papel do tanque de Betesda. Há séculos, aquele tanque curava a gente, um tanque de água suja. Mas o primeiro doente que se jogasse na água aos sábados, quando ela se movimentava, diz o Evangelho, ficava curado. Então há ali uma questão de crença, sim, mais psíquica do que a crença evangélica, porque senão eles pediriam no ambiente religioso. O que é que acontece ali naquele tanque de Betesda? Entra a psicossomática, mas entra também em jogo o efeito placebo, porque nós somos capazes de ser curados pelo efeito placebo, que é a crença que nós temos que estamos tomando o remédio certo para ser curado. É ciência pura isso. Qualquer remédio fabricado ou descoberto ou inventado, ele precisa provar que cura mais do que o placebo, senão ele não vai para a prateleira ser vendido. Então a psicossomática traz para nós a necessidade de olharmos para aquilo que está acontecendo e perguntarmos: o que é que eu preciso fazer para conviver bem com isso? O que é que eu preciso corrigir em mim? Então a própria psicossomática está ajudando no entendimento da realidade do espírito, para que nós possamos compreender que nós interferimos positivo e negativamente não só no aparecimento da enfermidade, mas na sua manutenção. E aquele homem diz: olha, eu quero que alguém me jogue na água, nunca dá tempo. Por quê? Porque quando a água se movimentava num fenômeno particular, todo mundo se jogava na água. E ele, paralítico, não conseguia chegar até a água. Então ele acreditava que se fosse jogado, ficaria curado. É nesse instante que o Senhor Jesus diz para ele: levanta, toma a tua cama e anda. O Senhor não o toca, não impõe as mãos sobre ele, não pede para ser tocado. Autoriza ele, aliás, ordena ele a se levantar para que ele vá embora, carregando a sua cama, o que era proibido no dia porque era um sábado. Meus amigos, às vezes uma pequena contusão nossa nos remete a um trabalho de tratamento, com medicação, com tratamentos físicos. E com o Senhor Jesus não tinha nada disso. Levanta, toma a tua cama e anda. Ele saía andando. Por quê? Porque é um espírito puro. E o livro dos Espíritos nos ensina que um espírito puro como o Senhor Jesus tem total ascendência sobre o corpo físico, sobre a matéria, em qualquer lugar. Por isso que ele anda sobre as águas, acalma os ventos e os mares, fabrica pães e peixes. Ele tem domínio sobre a matéria. Então, se nós também não aprendermos a dominar a matéria, através da evolução espiritual, nós nunca deixaremos de ser doentes. Aquele homem se levanta e vai embora, mas o Senhor Jesus o encontra novamente, diz o evangelista, nas escadas do templo, e diz para ele: olha, veja que agora você está são, mas vai e não peques mais, para não te acontecer coisa pior. Então nós questionamos: pecado tem ou não tem a ver com problema físico aqui nesse mundo que nós estamos? Então nós adoecemos porque somos espíritos ainda não perfeitos ou ainda inferiores moralmente. Papel que nós precisamos desenvolver o mais rápido possível para melhorar a nossa condição de saúde nesse mundo material. Isso é uma conclusão absolutamente natural que a própria doutrina espírita nos encaminha a raciocinar. Então nós já vimos, tanto com o cego de nascença quanto com o tanque de Betesda, o paralítico, que o erro moral produz enfermidade no espírito. Mas nós vimos também, com o cego, que o espírito pode pedir determinada enfermidade para aprender a se comportar melhor aqui na Terra. Mas haverá uma outra condição
que só a doutrina espírita haverá de explicar para nós. É quando ele cura uma mulher que há 18 anos estava sendo perseguida, à época chamada por demônio, um espírito de enfermidade. E era uma sinagoga, o Senhor estava pregando na sinagoga, ele convoca a mulher a ir até ele, fazer a parte dela. E ele impõe as mãos sobre ela, diz o evangelista, ou seja, ele dá um passe nela. Mas ele diz para ela, mulher, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, os 18 anos que ela viveu foram suficientes para ela pagar pelos erros que ela cometeu. Ou houvera cometido, se não naquela existência, numa outra. O que significa dizer que não existe condenação eterna. Existe um tempo em que a gente vai sofrer as consequências do erro que nós cometemos. Mas nós podemos diminuir isso na prática da lei de amor, que é fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então, o trabalho assistencial no bem, seja em nome de religião ou não, é muito importante para nós outros. Nós precisamos nos inscrever num trabalho assistencial voluntário. Repetindo, em nome de religião ou sem nome de religião, não importa. Importa é o sentimento. Isso vai dar mais saúde para nós. Mas o evangelista diz que era um espírito que estava deixando ela daquele jeito. Pois é, Allan Kardec vai explicar que aquela mulher sofria de um processo obsessivo por conta de uma vingança daquele espírito. Mas vingança do quê? Do que ela fez para ele numa outra oportunidade. Seja naquela vida enquanto ele estava encarnado ou numa vida anterior quando conviviam juntos. Ele então a encontra e provoca nela uma influência espiritual violentíssima por conta dela dever para ele. Nós devemos para quem? Somos capazes de garantir desta vida e de outras vidas que não devemos para ninguém? Não. Somos espíritos imperfeitos. Erramos muito. Sou palestrante há 35 anos e erro muito até hoje. Então nós temos que nos voltar para uma outra condição comportamental. E aí que entra a doutrina espírita. Por isso que o Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A doutrina espírita vem nos esclarecer como as coisas funcionam para que nós possamos viver melhor aqui na Terra. E nessa questão da presença de um espírito convivendo conosco, a doutrina é muito rica. Na questão 467, por exemplo, do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais vão explicar para Kardec e para todos nós que nós atraímos os espíritos para junto de nós de acordo com os pensamentos que nós temos. Mas nós convocamos os espíritos para junto de nós, é um processo mais intenso, de acordo com os nossos desejos mais profundos. Quais têm sido os nossos desejos, os nossos pensamentos? São os espíritos que nós vamos atrair para junto de nós. Ora, se os meus pensamentos e os meus desejos são de viciação, seja ela moral ou material, eu vou atrair espíritos do mesmo nível. Se são espíritos que vão se sincronizar comigo, eles têm as mesmas manchas ou manchas parecidas com as minhas nos seus perispíritos. Mas eles ainda não têm corpo físico para filtrar as energias em desajuste no perispírito deles. Mas eu tenho um corpo físico. E a presença desses espíritos junto de nós vai jogar para o nosso corpo físico as doenças que eles têm no corpo perispiritual deles. Então a gente adoece em função da presença de espíritos junto de nós, que nós atraímos pelos nossos pensamentos e pelos nossos vícios. Não estava escrito no nosso planejamento reencarnatório, mas é uma consequência absolutamente natural da sintonia que nós temos com essas entidades espirituais. Daí a necessidade de modificarmos o nosso jeito de pensar. De pensarmos melhor hoje do que temos pensado desde ontem. Pensar melhor amanhã do que temos pensado hoje. Quais são as nossas intenções? Que tipo de espírito está caminhando comigo, com o jeito que eu penso e com os desejos que eu tenho? Essa é a grande bênção que a doutrina espírita nos traz junto com o Evangelho do Senhor Jesus. Nós adquirimos doenças em função de espíritos que nós atraímos para junto de nós. Simples assim. E uma última doença, meus amigos, que vale a pena a gente comentar na noite de hoje, diz respeito à nossa crença, ou aquilo que a gente chama de fé. Pois que havia uma mulher que há 12 anos, está no Evangelho, há 12 anos ela
vivia um processo hemorrágico que não era curado com nada. Nenhum tipo de tratamento com ervas, com benzimentos, nada. 12 anos e nada de cura. Mas ela conhecia já a fama do Senhor Jesus. E ela fica sabendo que o Senhor Jesus vai passar por perto dela, de onde ela morava. E ela toma uma decisão. Eu vou até ele. Mas ela toma uma outra decisão ainda. Só de tocar nas vestes dele eu ficarei curado. E por que ela pensou dessa maneira? Porque era uma mulher. Se em pleno século XXI as mulheres estão brigando para ter direitos iguais aos dos homens, há 2000 anos atrás as mulheres não tinham direito a nada. A nada. E aí ela teria que dar um jeito de conseguir chegar até o Senhor Jesus, atravessando aquela multidão de homens que envolvia o Senhor Jesus. E ela toma a decisão, eu vou até ele e se eu tocar nas vestes dele eu ficarei curado. E ela vai, ela se infiltra em meio aos homens, a ponto de tocar nas vestes do Senhor. Nesse instante, o Senhor Jesus para e pergunta: quem foi que me tocou? Pedro expõe toda a sua característica psicológica e a intimidade com o Senhor Jesus, questionando: mas como quem te tocou? A multidão te aperta e você quer saber quem te tocou? E o Senhor Jesus diz para ele e para todos nós que alguém houvera tocado ele de tal forma que tinha saído dele virtudes, que são as energias do próprio Senhor Jesus. E aí ele se volta, aquela mulher está ajoelhada e chorando, e ele diz para ela: mulher, a tua fé te curou. A confiança na vida. Mas nós sabemos que a fé hoje, ela é raciocinada. Por quê? Porque nós temos conhecimentos e mais conhecimentos que estão chegando para nós outros, desde a chegada da doutrina espírita, que o Senhor Jesus planejou, previu e mandou, para que nós pudéssemos saber como as coisas funcionam. Então, qual tem sido o nosso convencimento íntimo de que é possível arrumar solução para as nossas problemáticas de saúde aqui na Terra? Mas se nós não arrumarmos solução, de que forma nós estamos vivendo para viver bem daquilo que nós temos necessidade de viver? Onde está a nossa fé quando nós viemos na casa espírita buscar pelo tratamento uma solução? Nós estamos acreditando que é possível, no mínimo, melhorar as coisas? Precisamos acreditar. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que poderia fazer muito mais nós outros do que ele, se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda. Onde está a nossa fé? Que agora tem que ser raciocinada pelo conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Mas disse mais o Senhor Jesus, meus amigos, aproveitando o ensejo do Natal, que vem reavivar em nós a sua existência e a sua evidência, a sua presença. Eu não vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Estamos acreditando nisso? Estamos indo até o Senhor Jesus, porque Ele está junto de nós, nós estamos junto dEle. É preciso acreditar nisso. Mas fica muito mais fácil acreditarmos quando nós compreendermos as coisas como elas são. E as coisas como elas são ditas pelo Consolador prometido, porque o Senhor Jesus diz: eu ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não conseguireis compreender agora. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, Ele vos esclarecerá sobre todas as coisas e vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito. Está em nossas mãos nos aproximarmos do Senhor Jesus, mas agora com os ensinamentos da doutrina espírita, que é o Consolador que Ele prometeu enviar e que já enviou há 167 anos. Muito obrigado a todos, muita paz e um bom Natal, sempre em família, sempre com o Senhor Jesus. Você me dispensa. Muito obrigado, Navarro. Gratidão, viu? Obrigado. Você me dispensa. Está liberado. Obrigado. Nós precisamos voltar rapidamente ao nosso trabalho lá no Solo Sagrado. Até às 9 temos que estar lá. Obrigado. Fiquem com Deus, gente.
Então vamos fechando os nossos olhos novamente. Quantas reflexões o nosso irmão nos trouxe nesta noite. Como é bom falar de Jesus, mas senti-lo é ainda melhor. E é o que viemos aqui nesta noite. Buscar Jesus, sentir Jesus. E vamos aproveitando esses minutos que antecedem os passes para senti-lo a nos envolver. Porque Ele continua curando. Ele continua nos envolvendo em amor e luz. Basta pedir e obtereis. Como o irmão nos trouxe, os nossos pensamentos, o amai-vos, instruí-vos, a fé raciocinada. Quantas reflexões está bombardeando a nossa mente e o nosso coração. Mas o que podemos e temos a certeza absoluta que Jesus nunca nos abandona. Que cada dia mais podemos encher os nossos corações de esperança, de fé, de perseverança. Pois Ele sempre estará ao nosso lado, estendendo a mão e nos envolvendo com o seu abraço de amor e luz. Que possamos manter nosso silêncio mental, silêncio verbal, porque continuamos no preparo para recebermos o passe. E rogamos a Ele, a Deus, em sua misericórdia divina, que no decorrer desta semana continue nos envolvendo em força, esperança, lucidez. Que assim seja. Graças a Deus.